Olá, tudo bem com você que acompanha a programação do Portal RC1? Começa agora o Integração Regional e hoje você vai ver uma reportagem especial sobre o terceiro festival de bandas que vai ser realizado amanhã em Dois Córregos. Na saúde vamos falar sobre câncer de próstata e também sobre paralisia facial. Na economia, o assunto de hoje é o 13º salário e as maneiras para você utilizá-lo. Tem também uma reportagem sobre o início da Copa do Mundo e também sobre o Festival da Poesia. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Integração Regional. A partir de agora na Cultura e Portal RC1. Integração Regional. Um programa com muita informação, gastronomia, cultura, turismo, empreendedorismo e muito mais. Olá, tudo bem? Nós abrimos o Integração Regional de hoje falando sobre o terceiro festival de bandas que será realizado amanhã a partir das 3 horas da tarde na Praça da Matriz, em Dois Córregos. Mais de 500 músicos de toda a região vão participar e você confere mais detalhes na reportagem. Nós estamos programando agora para o dia 19 um grande encontro de bandas. Nós teremos 6 corporações mais a nossa, né? Então nós estamos com a banda marcial Marta Negro de Bocaina, a FAIPA, que é a banda interescolar de Ipauçu, banda marcial municipal de Trabiju, banda municipal de Borebi, banda marcial de Cerqueira César e a banda marcial de Botucatu, a FRAP, mais a nossa, a BMMDC. Então vai ser um grande encontro de bandas. E vai ser em frente à Matriz, a partir das 15 horas da tarde. Como que funciona? Essas bandas, elas fazem um pequeno desfile, aí elas param na frente, no caso da Matriz, né? Vão tocar 2 músicas e depois elas batem em marcha. Todas elas vão fazer o mesmo percurso. E logo após tem o encontrão das bandas, então elas se encontram, o nosso maestro Denis divide elas por naipes, não é por bandas, é por naipes, e tocam todos os músicos juntos uma música que vai ser surpresa. A gente espera um grande público, nós queremos sim, venham gente, venham porque é um espetáculo. Nós temos as balizas da frente, nós temos as color guards que dão um show com as bandeiras, inclusive nós também já estamos preparando o nosso pelotão de color guards. Se Deus quiser, para o ano que vem, a BMMDC vai ter também o pelotão de color guards. Então é no sábado, dia 19, às 15 horas, em frente à Matriz. Das 15 até umas 18h30, 19 horas, nós vamos ter um grande espetáculo na cidade. Venham que vocês vão adorar, tenho certeza. O terceiro encontro, nossa, nós temos assim bandas maravilhosas que estão vindo aí com a gente. Ipauçu, que já veio na última vez, que depois nós ficamos 2 anos, né, por causa da pandemia, nós não conseguimos fazer, mas todas elas vêm assim com uma corporação bem legal. Então, não deixem de participar, porque vai ser maravilhoso. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. E tomara que esteja uma tarde bem gostosa assim, né, Jéssica, para a gente aproveitar bastante. E outra coisa, vai ter também uma tendinha, a gente vai vender algumas coisas, um chopp, uma água, um salgado, um refrigerante, vai ter mesinha com guarda-sol, vai ser bem chique. Então eu convido vocês, venham com a gente que vocês vão adorar o espetáculo. Reforçando então o convite, o local, a hora certinho para as pessoas estarem indo prestigiar esse evento. Isso, então no sábado, dia 19, a partir das 15 horas, em frente à nossa Matriz. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. Agora a gente fala sobre saúde aqui na Integração Regional. Você já teve paralisia facial ou conhece alguém? Sabe que é assustador. E esse é o assunto de hoje do médico otorrinolaringologista Helder Aguiar. Olá, estamos de volta para comentar hoje sobre paralisia facial. Com certeza é desesperador você acordar de manhã, olhar no espelho e ver que você está com a boca torta. A paralisia facial não é somente a boca torta. A paralisia facial é você não conseguir fechar o olho, você não conseguir franzir a testa, você ficar com o olho seco e você também ficar com a boca torta.
Qual é a primeira impressão? Estou tendo um derrame, né? O que aconteceu comigo? Vou para um neurologista. Mas a maioria dos quadros de paralisia facial não são de origem neurológica. Eles são de origem periférica, relacionados ao ouvido ou à emergência do nervo na região da face. O nervo facial é o 7º par de nervo craniano, ele emerge do crânio, tá? Sai do crânio, faz uma passagem pelo ouvido médio, onde ele solta algumas fibras para alguns reflexos, tá? Ele serve também como da gustação, ele enerva o terço anterior da língua, dando a sensação de salgado e doce. E então ele não é simplesmente o nervo da boca torta, tá? Ele é um nervo motor. Ele normalmente ele não altera a sensibilidade. Quando ele dá uma sensibilidade, ele dá dor no trajeto dele, dentro do ouvido médio. O que eu vou fazer? A primeira coisa que você precisa é procurar manter a calma. Se você não tiver nenhum outro sintoma neurológico, você vai primeiro num otorrino. O otorrino, através de um exame simples chamado imitanciometria, ele consegue determinar se a lesão é depois que ele sai dessa região aqui, desse forame aqui, é um buraquinho, ele emerge por aqui. E se um reflexo estiver presente, ele é totalmente externo, ele já está aqui. Se o reflexo estiver ausente, ele está ou no ouvido ou na parte mais alta. O próprio otorrino, além desse exame de imitanciometria, ele consegue, através de uma anamnese e alguns exames, fazer a localização, o chamado topo diagnóstico. Você consegue saber se ele tem sinais de alteração neurológica, se ele vem acompanhado de alguma outra coisa ou não. Por exemplo, normalmente, se você tiver uma lesão do nervo facial e você conseguir enrugar a testa dos dois lados, é neurológico, está mais para dentro. Se você só conseguir enrugar de um lado, é periférico. Eu não vou entrar em maiores detalhes aqui, mas isso está diretamente relacionado ao trajeto que esse nervo faz. A paralisia mais comum é uma paralisia de origem viral, ela recebe o nome de quem descreveu pela primeira vez, se chama paralisia facial de Bell. Em alguns casos, ela é recidivante. Então, não é para ficar desesperado se você tiver um quadro de paralisia facial e depois de algum tempo você tiver novamente. Ela está ligada também a fatores emocionais. A pessoa, todos devem lembrar, pelo menos os mais velhos, que o Ayrton Senna teve, o jogador de futebol de salão Falcão teve mediante a um estresse durante a disputa de uma Copa do Mundo, e eu já tive de um paciente amigo também, que ele teve no nascimento da filha. A emoção foi tão grande que ele, por essa emoção, por esse estresse, por tudo que ele passou, ele desenvolveu um quadro de paralisia facial. A gente recomenda que você nunca comece com exercícios de fisioterapia imediatamente após o diagnóstico. Você deve esperar um pouquinho para esse quadro se consolidar, para aí sim você iniciar a fisioterapia. E lembrar, basicamente, que uma das causas que isso provoca é o olho seco. Então você não pode descuidar de cuidados com o olho, com colírio, com proteger à noite, porque junto com isso pode vir uma úlcera de córnea e provocar alguma alteração um pouco mais séria. Lembrando, então, a maioria dos casos não é neurológica, a maioria dos casos é otorrinolaringológica, não é para se desesperar e 99% a recuperação é total, tá? Evidentemente que existem alguns outros casos, por exemplo, um caso traumático. Existem alguns casos que você vai operar o ouvido e o cirurgião, por um acidente, isso é uma complicação que pode acontecer, não é um erro médico, ele acaba lesando o nervo e se a lesão for total,
aí você não recupera mais, tá? Mas em alguns casos até decorrente dos quadros que você encontra na hora que você faz a cirurgia, isso acaba tendo que ser feito. Não se desespere, há um tratamento e raríssimas vezes estão relacionados ao acidente vascular cerebral. Fiquem todos com Deus, até a semana que vem. Ainda falando sobre saúde, estamos no mês de novembro, o Novembro Azul, que é o mês de conscientização e combate ao câncer de próstata. Por isso, você que é homem, se cuide e faça os exames preventivos. Você confere mais informações na reportagem. Novembro Azul, um mês que trata da saúde masculina, mais especificamente a prevenção do câncer de próstata, que quando diagnosticado, conta com a rede de apoio, profissionais especializados, médicos especialistas e dentre eles o profissional psicólogo, que é fundamental em todo o processo, desde o diagnóstico e durante todo o tratamento, porque você se conhecendo, que a psicoterapia é uma busca ao autoconhecimento, você lida melhor com as adversidades da vida e nesse momento no qual você precisa tanto desses especialistas e estar bem consigo mesmo para poder melhor lidar com toda essa situação que agora se apresenta. Busque o psicólogo, ele tem as ferramentas e o conhecimento necessário para ajudar você nesse momento. Olá, meu nome é Dr. Tiago Bisonho, eu sou urologista do Grupo Apivida, Notre Dame Intermédica, e vim conversar um pouco com vocês sobre o mês do Novembro Azul. É o mês da detecção precoce e rastreamento do câncer da próstata. O câncer da próstata é o segundo câncer mais comum dos homens, né? E tem alguns fatores de risco, né? Como a idade, quanto mais velho o homem, maior a chance de você ter um câncer na próstata. História familiar, se você tiver um parente, você tem uma chance maior de ter câncer da próstata. Se tiver mais parentes também, irmãos, tios com câncer de próstata, a sua chance de ter câncer de próstata aumenta também. E também os homens negros também, né? Tem uma incidência maior de câncer de próstata, né? Esse exame da próstata ele deve ser feito com uma periodicidade de uma vez por ano. Anualmente você tem que procurar o seu urologista para fazer essa avaliação. E a partir de quando? Bom, a partir dos 50 anos, né? Se você não tem nenhum fator de risco, a partir dos 50 anos você pode procurar o urologista. Caso você tenha, você começa a partir dos 45 anos, um pouco antes, né? E como é feito esse exame da próstata? Muito simples. Um exame de sangue, que é o exame do PSA, e o exame do toque, né? Que é o exame rápido, que é um exame indolor, né? E com isso você consegue detectar a maioria dos cânceres. E o câncer da próstata, uma vez detectado numa fase inicial, as chances de cura são superiores a 90%. Ou seja, você tem mais de 50 anos de idade, procure seu urologista, faça o exame do toque, faça o exame do PSA, isso é importante para a sua saúde. A Secretaria de Saúde dá início a mais uma importante campanha, que agora é voltada aos cuidados da saúde do homem, o Novembro Mais Que Azul. Estamos atendendo de segunda a sexta-feira na antiga base da Polícia Militar, em frente à Escola Fundação, das 17 às 22 horas. Você, homem, a partir dos 18 anos, venha nos procurar munido de seus documentos, RG, CPF e o cartão SUS. Estamos realizando o teste de PSA e também os testes rápidos de HIV e sífilis. Fica aí um alerta da Secretaria de Saúde quanto à prevenção e os cuidados do homem com a sua saúde. Aguardamos todos vocês. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. É hora da economia aqui no Integração Regional e hoje o professor universitário e economista Paulo Afonso fala sobre o 13º salário que será pago até o dia 30 deste mês. Você aí já sabe o que fazer com esse dinheiro extra? Ele dá dicas para que você utilize de maneira inteligente. Quase 86 milhões de trabalhadores brasileiros com carteira assinada devem receber até o dia 30 desse mês a primeira parcela do 13º. Ele pode ser pago integralmente, né, ou liquidado em duas parcelas. E a segunda parcela ela precisa ser creditada até o dia 20 de dezembro. E aí, com a proximidade das festas de fim de ano, os consumidores fazem planos, né, de como que eles pretendem gastar esses recursos. Devido ao índice recorde de endividamento no país,
que atinge 80% das famílias brasileiras, o 13º ele é uma renda importante, que deve ser priorizada no pagamento de dívidas ou na quitação de contas aí que costumam pesar no orçamento no começo do ano, como o IPTU, o IPVA e a matrícula nas escolas. Conforme os dados do DIEESE, o 13º ele tem um potencial de injetar quase 250 bilhões de reais na economia brasileira. O não pagamento do 13º salário por parte da empresa é considerado uma infração e rende multa ao empregador. Então, o trabalhador que não recebeu, ele pode formalizar aí uma denúncia ao Ministério do Trabalho e Previdência. Então, vamos aqui a algumas dicas, né, de como usar melhor esse dinheiro extra aí que a gente recebe no final do ano. Então, a primeira dica seria que você priorize aí o pagamento das dívidas, né, essas dívidas que estão em atraso e com juros maiores. Entrar no rotativo do cartão de crédito, né, usar o cheque especial como complemento de renda, pode complicar aí a sua vida. Então, quando eu falo em juros maiores, então, por exemplo, né, então, se você está com a conta de energia atrasada, com a conta de água atrasada, os juros não são tão elevados, né? Mas o que acontece? Se você não paga, existe o corte da energia ou corte de água. Uma segunda dica é você se preparar aí para o pagamento de tributos que começam a ser cobrados em janeiro. Então, o IPVA, por exemplo, ele é calculado pelo valor do veículo, né, e é do nosso conhecimento a alta que teve os seminovos. Então, com certeza, o valor do IPVA desse ano ele vai ser mais caro que o ano passado. Um terceiro, né, depois que você direcionou aí o seu dinheiro, aí, considerando as prioridades no seu orçamento, é hora de reservar aí um valor para se presentear, né? Até porque a gente também merece. E aproveite aí o momento para você criar uma cultura de poupança, né? Poupança no sentido do verbo, né? E não do investimento. E usar aí a renda extra para você compor aí uma reserva financeira, né? Ou reforçar os seus investimentos já existentes. Quando a gente fala em reserva financeira, a reserva financeira ela existe para eventuais imprevistos, né? E os imprevistos durante o ano acontecem, principalmente aí com as turbulências que a gente vem vivendo aí com a economia, né? Juros altos, inadimplência das famílias crescendo. Então é sempre bom ter uma reserva financeira para esses eventuais imprevistos. Ok, pessoal? Um grande abraço, hein? Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. No próximo domingo nós teremos a abertura oficial da Copa do Mundo. Você aí já está preparado para torcer pelo Brasil? Esse é o tema de hoje do advogado Luiz Vicente Federici. Essa semana eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Copa do Mundo que se inicia agora, domingo, dia 20. Nós todos conhecemos a Copa porque é um campeonato mundial de futebol e o futebol é uma paixão brasileira. Todos nós, desde pequenos, somos acostumados, ou melhor, orientados a reconhecer um time e a ter o nosso time do coração. Somos torcedores natos. Todos nós elegemos um time, seja um time regional, local, da nossa cidade, seja um time do nosso estado, seja um time que esteja despontando naquele determinado momento. Nós somos uma nação de torcedores e o futebol está dentro da nossa cultura. Por isso, falar da Copa do Mundo é um assunto até que bem tranquilo. Falar de futebol, todos nós temos um pouquinho de técnico da seleção para criticar, para sugerir, para oferecer aqui os nossos posicionamentos. Mas eu queria fugir um pouquinho do assunto cru do futebol e analisar um pouco o que está por trás, principalmente com relação ao local em que se realizará a Copa do Mundo, que é o Catar. O Catar é um Emirado Árabe, é um país que está dentro do Oriente Médio, um país islâmico, um país absolutista, onde o absolutismo é hereditário, ou seja, é uma família que comanda o país, é um país que tem muito dinheiro, é um país rico, mas é um país bastante desigual.
e ele é reconhecido também por transgredir os direitos humanos. Tanto é que muitos dos artistas que foram chamados a participar da abertura da Copa do Mundo recusaram a oferta, justamente reclamando de que é um país descumpridor de tratados internacionais, principalmente relativos aos direitos humanos. Muitos dos jogadores e das delegações internacionais irão participar até mesmo a contragosto. Alguns pretendem apresentar manifestações, inclusive faixas. No Catar não há algumas liberdades das quais estamos acostumados. Por exemplo, a liberdade de expressão lá é muito restrita, o Estado tem um controle muito forte sobre aquilo que é dito, o homossexualismo lá é crime punível até mesmo com a pena de morte. Não há direitos trabalhistas, sendo que se estima que 2.000 nepaleses que tenham ido ao Catar trabalhar nas construções dos prédios que sediarão a Copa tenham falecido por conta de ausência de condições seguras de trabalho. Então, nesse início de Copa, que nós tomemos essa reflexão sobre a Copa estar sendo realizada, ser um campeonato de futebol, futebol ser a nossa paixão, mas sobre o regime que se tem no Catar, sobre as dificuldades que se tem em exercitar as liberdades em um país absolutista, em um país fundamentalista, em um país que se baseia no fundamentalismo religioso. Fica aqui a nossa reflexão. Um grande abraço e acompanhe o nosso conteúdo. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. No próximo dia 26, nós teremos o 15º Festival da Poesia com o tema Pela Cultura da Paz. Eu conversei com o presidente do Instituto Usina de Sonhos e também do Grupo RC1, José Eduardo Mendes Camargo, e ele falou mais sobre o festival e a importância para todo o Brasil. Olá, tudo bem com você? Hoje estou recebendo a presença do José Eduardo Mendes Camargo, ele que é poeta e empresário, e vai nos contar um pouco sobre o 15º Festival da Poesia, que acontecerá no próximo dia 26. É isso, José Eduardo? Isso, dia 26 teremos o nosso 15º Festival de Poesia. Este será um festival latino-americano com 10 poetas, né, de 9 países e, vamos dizer, com a abertura do embaixador Jerônimo Moscardo de Souza, ex-ministro da Cultura, e vai ser realmente a oportunidade de a gente levar a poesia de Dois Córregos para o mundo e trazer a poesia do mundo para Dois Córregos, né? Eu acho que vai ser um evento marcante aqui na história da Usina de Sonhos e da Terra Dois Córregos, Terra da Poesia. Há também o concurso de poesias, as inscrições estão abertas até hoje, dia 11. Qual que é a importância de todo esse movimento para a cidade de Dois Córregos e também para o mundo todo, já que agora o festival se estendeu a outros países? Olha, eu acho que essa coisa ela é importante para a cidade, porque cada vez mais vai marcando, trazendo essa marca para a cidade, e com o passar do tempo as pessoas terão, vamos dizer, curiosidade de conhecer uma terra em que tantas pessoas poetizam e que a comunidade abraçou a poesia como uma vocação, principalmente no mundo de hoje que nós vivemos com tanta polaridade, teve com problema de doença e tudo mais, as pessoas estão muito ansiosas, às vezes até agressivas, e vamos dizer, e a poesia, ela tem esse dom, vamos dizer, terapêutico, de harmonização, de trazer essa coisa para dentro do melhor que a gente tem dentro de si. E eu acho que isso daqui que nós estamos fazendo é uma lição, não é só para Dois Córregos, nós podemos ser um exemplo para outras cidades e para o mundo mesmo. Não temos que ter, vamos dizer, essa humildade nesse sentido de que a beleza, a harmonia, o amor, essa coisa toda são a paz, que é o lema da Usina de Sonhos, pela cultura da paz. Isso nós não temos que ter vergonha de apresentar o que a gente sente. E será justamente um evento online para chegar ao alcance de todas as pessoas do mundo.
Exatamente. Nós estamos devagar. Você vê que antes desse daí nós tivemos que foi um poeta em cada capital brasileira. Depois, no ano passado, foi poetas do mundo luso, teve 5 poetas brasileiros, norte, sul, leste, oeste e centro, e poetas de Angola, Moçambique, Cabo Verde e Portugal. Então, quer dizer, a poesia vai gradativamente, de 2 corpos, ela vai crescendo e se expandindo, né? E firmando também o Instituto Usina de Sonhos, para que todos conheçam. Todos, quer dizer, a gente sempre está trabalhando essa promoção tanto da Usina de Sonhos e da cidade e da poesia, né? Esse que é o caminho, né? Que legal. Fica então o convite para que todos assistam, acompanhem online no dia 26, a partir da 13h. Certo? Bom, certo. Será um prazer aí a gente estar online nesse projeto. Então você não perca o 15º Festival da Poesia no dia 26, a partir da 13h. Você confere tudo aqui nas nossas redes sociais do portal RC1. Aproveite e utilize a poesia para melhorar a sua vida. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E o Integração Regional de hoje fica por aqui. Para você um excelente final de semana. E eu já aproveito para te convidar a acompanhar na próxima sexta-feira o Integração Especial, que fará a apresentação das reportagens que fizemos ao longo desses 2 anos de programa. E encerraremos essa temporada para no próximo ano estarmos de volta com muitas novidades. Então, eu te espero na próxima semana. Um grande beijo para você e até lá. Tchau. Você acompanhou na Cultura e Portal RC1 Integração Regional, um programa com muita informação, gastronomia, cultura, turismo, empreendedorismo e muito mais.